estamos aqui, Babi e Caio, do Mangaba Studio, para apresentar um pouquinho para vocês do AP Galeria. Esse AP, lindíssimo. Mas antes a gente queria agradecer todos os comentários e todo o apoio que vocês estão dando pra gente aqui no YouTube. A gente faz questão de ler tudo que vocês vão comentando e topando cada dia que vocês dão. Realmente a gente está evoluindo, a gente não tinha esse propósito inicial de chegar tão assim no YouTube, então a gente está melhorando aos pouquinhos, questão do som, tentar ao máximo trazer mais informação sobre o projeto possível que der, né? E inclusive hoje, esse na verdade é o primeiro vídeo depois que a gente lançou o canal. Então a gente lançou todos aqueles vídeos sem antes ter postado, né? Então hoje a gente consegue ver o que vocês gostam, o que vocês estão pedindo também, né? A questão da música que não colocaremos no vídeo todo. Enfim, várias questões que a gente vai seguir daqui pra frente. Ah, já ia esquecendo. Lembrem para ajudar a gente sempre, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho e continuem comentando tudo, que isso ajuda demais a gente, né? E também sigam-nos nas redes sociais, que é... TikTok, Instagram, vocês vão conseguir encontrar a gente pelo @mangaba.studio. E é isso, então agora vamos falar um pouquinho do projeto. Vamos! Inicialmente, Isadora chegou até mim falando que ia fazer esse projeto de reforma daqui, que ela tinha já fechado a compra desse apartamento. E aí ela mostrou como é que vinha o projeto, né? Foi entregue pela construtora, é um apartamento que nunca foi usado. E também é muito bom ressaltar que a relação, né? Isadora é uma amiga minha, que a gente é muito próximo, e o projeto foi desenvolvido nessa relação. E também visitando, né, o apartamento que ela morava antes, que era alugado, e aí visitando a gente conseguia entender essa questão, como vocês podem ver, essa quantidade de obras que ela já vinha acumulando desde o outro apartamento. Então, é uma coisa que a gente faz, a gente adora, na verdade, visitar a casa onde atualmente o cliente mora. Tem muita gente que perguntou pra gente no Instagram por que a gente fazia isso, né? E a gente gosta já de fazer os renders, já de fazer as imagens realistas, né? Com os objetos do cliente, até para que ele veja que aquele espaço vai ser dele, é dele. Então a gente tira foto de tudo, coloca na maquete, já consegue renderizar com essas imagens e dá mais um pouco a cara. Então a gente vai tentar botar o render aqui só para vocês verem como era o render, né? Antes de ser construído e agora, para vocês compararem. E falando agora um pouco de como era o apartamento, né, quando chegou. Esse apartamento ele tem em média 80 metros quadrados. Quando a construtora deu a opção para Isadora, ele dava a opção desse apartamento com 3 quartos, e 2 banheiros, cozinha, área de serviço. Na verdade, 3 banheiros, um sendo de serviço. Só que aí, quando ela decidiu pegar esse apartamento, ela já escolheu para não ter um dos quartos. E assim ter uma sala ampliada, né? Isso. Então são 2 quartos, né? E um dos banheiros que Caio até falou aqui, a gente transformou em depósito. Mas, assim, o projeto foi feito por 2 arquitetos, né? Por 3. A gente do Mangaba Studio ficou responsável por algumas áreas desse apartamento, né? Como vocês podem ver, a sala, a varanda, a cozinha, o banheiro de serviço, inclusive, se tornou despensa, e o lavabo, quer dizer, é o banheiro social que a gente tentou fazer uma carinha de lavabo, vocês vão ver já já. Então, os quartos, que são o escritório e o quarto dela, né, com a suíte já, com o banheiro dela, foi outra arquiteta amiga dela também. Bem-vindos ao AP Galeria. Vamos apresentar tudinho sobre esse projeto maravilhoso. E não podia deixar de começar pelo puxador. Esse puxador ele é de madeira, feito à mão por Vinícius, que é o noivo de Isadora. Eles estão juntos um pouco antes até desse projeto que foi feito pela gente. E vocês vão perceber que tem várias obras que vocês vão encontrar aqui, que é tudo com assinatura de Vinícius. E é incrível, vocês podem perceber que nesse puxador a gente consegue notar até as escamas, que ele foi detalhista nesse nível. E somos apaixonados por todos os detalhes nesse apartamento. Agora eu vou apresentar a vocês um pouquinho sobre as questões dos layouts que nortearam esse projeto, né? Inicialmente, quando a cliente olhou a planta, né, desse projeto, que é a Isadora, ela tinha a opção de ter 3 quartos, mas ela preferiu ter uma sala ampliada porque era o que atendia mais a realidade dela. Então, não tem essa parede, a construtora já entregou sem a parede, que o quarto seria exatamente aqui.
e permitiu que a gente tivesse essa sala bem mais generosa do que se tivesse um quarto aqui, né, tomando a metade da sala. Então, quando a gente chegou e olhou como seria essa questão da sala, nós ficamos, bom, o que é que nós podemos fazer? No programa de necessidade daqui era principalmente a sala de jantar, a sala de TV e tentar ao máximo colocar as obras na parede, porque Isadora tinha muita obra, Isadora quanto Vinícius, né? Vinícius é artista, então tem muitas obras, e Isadora já tinha muitas antes. Então juntou os dois que tem bastante obra e deu numa AP Galeria. Por isso que também veio o nome. Então, quando a gente foi estudando o layout, nós começamos a analisar. Primeiro a gente fez o levantamento do que eles tinham, né? Na época eles já tinham esse sofá. Então o sofá ele meio que norteia também as tomadas de decisões do layout, como é que seria, né? A gente tinha duas opções de local para TV, que era essa, onde ficou, ou lá onde também já tinha a fiação do antigo quarto e daria para colocar ali. E começamos a fazer os estudos para ver o que seria melhor. Mas a gente, quando testou aqui, a gente não achou tão legal colocar a TV nesse local, pensando na questão já de entrada. Então decidimos assim criar esse volume daqui com essa estante, que é quase uma escultura própria estante, né? Então ela tem essas quinas abauladas. Ela daqui é a estrutura metálica que sustentam ela. Além de estarem fixados na parede, também tem essa estrutura que fixa no teto. Então a gente criou essa estante porque, além de ter muitos quadros, ela também tem muitos objetos decorativos e de obras de arte também. Então tinha essa necessidade. E ela também tinha o interesse de ter uma poltrona. Então essa área daqui nós criamos e pensamos para estar atrás do sofá e criando esse microclima, que ela também é mãe de planta, os dois na verdade, né? Isadora e Vinícius são mãe de planta, mãe e pai. Então criamos quase uma mini selva aqui, que antepara o local da leitura. Então foi essa a ideia para criar esse ambiente assim gostoso, descontraído também. E aqui nós colocamos o sofá que já existia, estava só para trocar o tecido e por enquanto a gente colocou só umas mantas e tá maravilhoso que o sofá já é gostoso. Eles pensam em trocar depois também. E é isso, gente, obra é realidade. Tipo, as pessoas vão construindo com o tempo, nunca acaba, né? Então, um dia eles vão comprar esse outro sofá porque vai atender a necessidade deles e aí sim, nunca vai acabar a obra, sempre vai ter um detalhezinho. A gente só pensou em trocar esse tecido, né? Pra botar um mais escuro, inclusive. E foi justamente isso, eles pensaram em trocar o tecido, mas ao mesmo tempo também, quando eles foram ver valores, eles acharam melhor agora trocar já o sofá para comprar outro modelo. Então, também tem essas questões. E aqui já é a questão da sala, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas a ideia foi principal, criar esse home grande, onde ele servisse para tudo, né? Ele servindo tanto para a sala de TV, quanto essa partezinha já de recepção e para guardar os sapatos aqui dentro. Como vocês podem ver, a gente aqui é parecido muito com o AP Cubo, onde tem essas prateleiras para colocar os sapatos. E aqui a gente colocou também essa questão dos frisos. Então, continua aqui fazendo a respiração tranquila para os sapatos não ficarem mofados, né? E já chegando nessa parte que é tudo junto, a área da mesa de jantar, que ela queria esse modelo mesmo, que é uma Sarine, e que desce para 6 pessoas. Então a gente colocou e desde o início ela queria cadeiras diferentes, né? Então a gente fez esse uso de 2 tipos de cadeira, tendo na cabeceira um modelo diferente do restante. Agora chegando à parte da iluminação. A parte da iluminação não foi uma coisa muito difícil de ser feita, mas ao mesmo tempo a gente não tem forro. Aqui já é a laje do apartamento mesmo, então a gente pegou e decidiu só colocar esses pontos estratégicos de iluminação que dão essa iluminação mais focal para cá. E os próprios clientes também, eles adoram a iluminação mais difusa, no sentido de uma luz baixa. Então, quando a gente vem para cá e faz o uso que a gente projeta, mas a gente também quer usar os projetos, então a gente veio para cá e basicamente esse pendente que é maravilhoso, que é o pendente disco, acho que ele tem 60 centímetros de diâmetro, é um modelo que é todo de papel, ele é muito lindo e a luz à noite é maravilhosa, assim, só ligando ele faz um efeito absurdo nessa sala toda. Então a gente colocou esse pendente como luz difusa, essas daqui mais focal em cima
das obras, porque também a gente não tinha essa necessidade de colocar outras luminárias em cima onde a pessoa está assistindo, para não ficar uma coisa desconfortável. Então nós colocamos essas duas, praticamente como se fossem duas linhas de luz, aqui focal e lá na estante, para iluminar realmente essa área dos objetos. E o resto são luminárias auxiliares que tem no apartamento. Abajus que eles têm, como tem um aqui, e tem outros que vão sendo jogados pontualmente, que é a partir aí do cliente no dia a dia, o que acha mais gostoso de ser usado ou não. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais, né? Porque eu vi que vocês gostam dessas coisas bem minuciosas. Então, segura aí, agora vocês vão ouvir. Na questão do apartamento, ele já vinha com a pintura branca, com as portas, né, nessa madeira. Então a gente trouxe e a gente deixou essas madeiras também aparentes em todas as portas, vocês vão ver. Do apartamento a gente deixou ela toda natural, como já foi entregue. E partindo, né, para esse home / sapateiro / apoio / qualquer coisa, a gente já traz esse material no pau-ferro, né, que é uma madeira um pouco mais escura. O bom também é que nessa sala eu acho que vocês já conseguem ver que não tem muitos mobiliários, marcenaria, né, móveis planejados. A gente fez dois pontos de apoio, que é esse, né, no pau-ferro, e aquela prateleira em marsala também, que a gente chega lá já. Essa parede aqui foi a nossa parede de galeria. Inclusive, uma das coisas que determinou, né, além da TV frame, né, que a cliente queria já comprar, que ela já tem essa estética que já é meio que um quadro, né, a gente trouxe a solução de trazer para cá foi porque essa parede era também a maior que a gente tinha dentro do apartamento. Então a gente já conseguia localizar a televisão junto com um acervo que ela já tinha e que com o tempo foi aumentando, né? Então, começando, a gente sabe, né, acho que vocês souberam do puxador de Vinícius, que é Vinícius Deda, né, o @ dele, podem seguir lá também. Ele também que criou esses quadros, a maioria aqui, inclusive, eu vou pontuar. Esse também a gente já tinha pensado nele, eu não sei se ficou no render, mas aqui já era um quadro desse tamanho que a gente tinha pensado, que ele fica aqui logo depois da porta. Esse espelho também já existia, e alguns quadros aqui é de alguns artistas, a maioria é de artistas daqui de Sergipe, né? Inclusive, esse quadrinho foi comprado lá na Cesartes, é uma galeria daqui de Aracaju, muito legal. Então o acervo também tem quadros, né, mais clássicos e mais antigos também de Vesta, né, que é um artista daqui também de Sergipano. A gente tem algum aqui de Melício, que é um artista que inclusive é primo de Isadora, então a gente tem esse quadro e outro ali enorme também. Esse quadrinho, eles são feitos com várias casinhas assim que são vendidas na Tokstok, inclusive, é vendido o conjunto, ela transformou em quadro. Então, na elaboração do projeto, a gente já sabia também da existência desse quadro. Aqui é um quadro feito de... Jogo americano. É um jogo americano, isso. Que ela só emoldurou, né, e transformou ela em quadro. Aqui também é de Vinícius Deda. Esse aqui é de Nivaldo, na verdade a matriz da Shiloh foi feita por Nivaldo, a gente participou de um workshop que conseguiria imprimir, né, essa matriz. Vinícius também, né? Isso aqui, gente, vem aqui ver. Aqui é um quadro que ele fez representando um pouco do apartamento antigo. Então a gente teve nesse apartamento, olha a obra aqui, as obras um pouco. Então esse espelho aqui é aquele que a gente já tinha colocado aqui ao lado. Essas máscaras vocês vão ver também. Então são coisas que a cliente já tinha, que a gente já tinha feito o levantamento. Até o sofá vocês conseguem ver, que é o mesmo. É o mesmo, não. E ainda tá nessa cor, né, que eles não vão trocar, inclusive. E também tem alguns penduradores, tem vários detalhes que vocês vão ver nesse apartamento. Primeiro apartamento dela, então é bem especial, até pro casal, né, que já se conheceram, ela morando nesse apartamento. Enfim, tem essa obra lindíssima de Rafael Ribeiro, é um artista também, designer aqui de Sergipe, de Aracaju. E ele, junto com a professora lá da UFES, Germana, né, criaram esse projeto bem interessante. Tem Sônia Menoli, né, que é uma artista também daqui, outra obra de Vinícius. A Mise também, essa obra é muito legal, ela estava até ali próxima da luminária e ela tem essas cores no azul, no verde, um pouco até do que é o apartamento. E essas obras aqui é de Jazz, né? Jazz é uma arquiteta também e artista, que vocês podem até pesquisar, ela é maravilhosa.
Alguns objetos, né, que os clientes adquiriram com o tempo, tem alguns objetos lá da Ilha do Ferro, aqui de Alagoas, bem próximo. E seguindo para uma das peças mais lindas do apartamento, né, que é esse tapete, né, que que eles, na verdade, conseguiram recentemente, assim, tem poucos meses. É uma mãe de uma amiga da mãe de Vinícius, então é muito aí uma relação, né, familiar, até que infelizmente ela veio a falecer e a filha estava querendo doar alguns materiais, né, que estava lá da mãe. Então eles conseguiram de herança esse belo tapete, lindíssimo. E que já fez, vocês podem ver até que tirou um pouco da perspectiva do porcelanato polido, né? Então você já vê aquele brilho que a gente teria, não tem mais. Então ele tapa essa parte toda e a gente vem para outro tapete aqui, que também é herdado, né, dos avós de Vinícius, então ele também já traz essa área. No início do projeto, a gente tinha pensado num tapete imenso, de lá até cá, e a gente ficou pensando também um pouco na limpeza, né, da usabilidade. Então, partir para 2 diferentes, marcando 2 espaços diferentes, ficou bem interessante. Essa casa é maximalista, né, então quanto mais, melhor. E a gente particularmente adora. Nessa estante, que Caio já até mencionou, ela foi uma peça-chave, assim, ela tem muitas obras, né, muitas peças que vocês podem ver aqui um pouquinho do acervo. Então, essa estante, acho que a gente já viu aqui várias vezes e ela estava sempre diferente. E ela foi pensada para ser assim mesmo, para ser um apoio, que ela vai se moldando com o tempo. Foi feito no MDF Marsala, né, que é esse tom de vermelho lindíssimo. E a gente trabalhou pintou essas partes, né, metálicas da mesma cor. Então, parecendo até que tudo é de um material só, mas não é. Eu até estava tentando ligar. Ah, pronto. Algumas obras, inclusive essa luminária feita de garrafa PET, a gente já estava pensando até trazer ela para o banheiro e acabou que elas conseguiram deixar aqui também como essa luz de apoio para a leitura, que a gente já tinha pensado, né? Essa parte vai precisar de uma luz de apoio, então a gente trouxe essa luminária para cá. Enfim, algumas obras ali de Patrícia, né, que a gente consegue ver, que é aquelas bonecas feitas em materiais mais metálicos. A gente também tem um artista aqui muito legal, que é a Milton, lá da Ilha do Ferro. Então essas obras aqui, essa de cima e essa de baixo, são da Ilha do Ferro. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Também temos Brenan, né, famosíssimo, lá de Recife. E as outras obras foram garimpadas ou dadas pela mãe. Esse jarro aqui também foi dado pela mãe dela logo quando ela se mudou para cá. E, gente, temos uma novidade. Eles estão noivos agora e ele fez essa obra, mais uma vez representando um pouco do apartamento, mas esse agora é um apartamento que eles estão morando juntos, que é inclusive o que a gente está, né? A gente está mais ou menos aqui no vídeo. Então, tem a prateleira, a poltrona, os vasos de plantas. Então, vocês vão conseguir ver um pouco do todo aqui. Nem precisa colocar a planta baixa. Também temos obras de Breno Loeser, né, um artista sergipano incrível, que vocês também deveriam conhecer. Tem algumas obras também que é importante notar. A gente já tinha pensado aqui em algumas mesinhas laterais. Os clientes conseguiram ir para a Ilha do Ferro, né, e compraram essa mesinha da Ilha do Ferro e essa mesinha lateral aqui de Van Van. Depois até dá para ver um trabalho incrível dele também. Ele mora lá na Ilha do Ferro. E essa poltrona lindíssima é da Tokstok, é a poltrona Ragnar. Vocês podem encontrar facilmente lá na Tokstok. O tecido dele é buclé, bem gostosinho. É bem bonita também, que compôs todo esse cenário. E partindo aqui para a sala de jantar, a gente já tem essa mesa Sarine com tampo Frejó, que ela tem 1,60 por 80, né? Como vocês podem ver também, dá para 6 pessoas, mas a gente já conseguiu encaixar 9, então é uma mesa boa. Pelos cantos arredondados a gente consegue juntar mais pessoas, né? Organizando direitinho. A gente tem essas cadeiras diferentes. A gente até no projeto tinha colocado 3 duplas, né? Então a gente já tem esse conjunto aqui com 4 iguais, 2 diferentes. Essa cadeira aqui a gente chama Katrina, mas eu tenho certeza que tem outro nome na internet. Essas cadeiras que foram da Recondicionar, a cliente comprou lá esse conjunto, são peças lindíssimas nesse Instagram, a gente vai colocar o @ aqui também. E temos 2 obras, essa de Lidiane Carley
que ela é do Rio de Janeiro. É lindíssima também as obras dela. E, novamente, Melício, que é o primo da cliente. Essa foi a primeira obra também, né, que eles adquiriram. Essas duas foram as primeiras que eles adquiriram após se mudarem para cá, para esse apartamento. Oi, desculpa atrapalhar o vídeo, mas nós decidimos dividir esse vídeo em duas partes. Quando a editora mandou mensagem pra gente falando que o vídeo já estava em 42 minutos, eu e Babi sentamos e ficamos, e agora? Dividimos ou deixamos ele desse tamanho todo? Dessa vez nós decidimos dividir para ver e sentir o que é que vocês acham. Então comentem bastante para aqui embaixo para dizer se vocês preferem o vídeo todo completo, mesmo que seja nessa dimensão, né, de 40 e poucos minutos. Ou vocês preferem do jeito que a gente vai fazer agora, que é realmente dividir ele em 2 vídeos de 20 minutos em média. Por enquanto a gente vai seguir com isso, e aí eu quero saber realmente o que vocês acham. Esse foi o primeiro vídeo que a gente fez, depois daquela primeira série que a gente veio postando até o API Iemanjá, que foi o passado, que foram gravações que a gente juntou e depois postamos todas de uma vez, assim, né? Nós fizemos um banco de vídeos e depois postamos. E agora nós fomos fazendo os vídeos olhando, estamos fazendo o vídeo olhando os comentários que vocês fazem, né? Então, o AP Galeria, nós fomos o máximo de detalhistas que conseguimos. Então, eu quero que vocês analisem tudo, ou comentem o que vocês acharam, se acharam melhor assim ou se acham melhor como estava antes, né? Mas é isso, desse vídeo é a parte 1 do AP Galeria. Espero que vocês tenham gostado bastante. Comentem, compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse tipo de apartamento, tipo de vídeo, né? E também se inscrevam, ativem o sininho e sigam a gente nas nossas redes sociais, que é mangaba.studio. Por hoje é só e nos vemos próxima semana no vídeo de parte 2.